Direto no assunto, com Paulo Mesquita. Olha, o que eu vou trazer hoje aqui no nosso comentário é o que está falando Coppola lá na CNN, ele que é comentarista da CNN Brasil, e eu estou trazendo porque eu concordo plenamente com ele. Estou trazendo o recorte aí do Coppola, que é um grande jornalista lá de São Paulo, de direita, claro, por isso que está falando aqui no programa, e falando sobre a violência política. Eu concordo plenamente com eles, porque assim, hoje o contorcionismo está gigantesco da imprensa para querer atribuir ao ofendido a violência. Ou seja, o cara sofre a violência e ainda é tratado como se ele fosse o violento. Palavras, por mais que sejam pesadas, mas não mata ninguém. Agora, cadeirada mata. Cadeirada mata. É outra coisa que cai por terra, meu amigo. O que mata as pessoas e o que pratica o crime não são objetos ou coisas, são pessoas. Pessoas, tá? Então, uma cadeira é uma arma perigosa, uma faca é uma arma perigosa, uma enxada, um cabo de foice, um cabo de machado, uma arma de fogo, tudo é perigoso quando está na mão de um delinquente. Pode ter certeza que tudo é perigoso. Aqui dentro desse estúdio não tem uma arma premeditadamente para ser arma, mas tem um monte de arma se alguém delinquente quisesse utilizar de um microfone desse para bater em alguém, de uma cadeira dessa para bater em alguém. Você está percebendo que tudo vira uma arma quando a cabeça é delinquente? Então o grande problema não é do objeto inanimado, morto, do objeto inanimado que só age a partir da ação de alguém. O grande problema é a mente de alguém doente pela violência, como é o caso desse José Luiz da Atena. Eu, graças a Deus, estou liberto porque nunca assisti o programa dessa porcaria. Nunca assisti, pode ter certeza. Se eu chegar num canto e estiver passando lá e tal, eu inclusive dou ouvido mercador. Porque quem danado, não só dele, mas de todos esses que moem carne todo dia na televisão, que faz da desgraça do povo, da violência urbana, um modus de ganhar dinheiro e de fazer audiência, né? Então esse da Atena, como é que um homem desse está preparado para fazer algum tipo de ser líder em alguma coisa ou estar à frente de alguma prefeitura imagine à frente da maior prefeitura. O Pablo certamente mexeu muito com ele porque falava pesado, mas debate, meu amigo, debate político, só a gente sabe as regras quando começa, mas não sabe quando termina, porque tudo depende do coice que o outro der. E você pode perceber que na hora dele fazer a pergunta, ele nem fez a pergunta, ele simplesmente ficou calado em protesto, já cutucando o cara. E aí quando o cara veio com os pés nos peitos dele, ele foi com a cadeira no pé do vidro dele. E aí virou esse peteco todinho. Eu só quero ver o que vai acontecer agora com o cara, porque para você entender a gravidade da coisa, só basta você observar se fosse o contrário. Basta ver isso. Se fosse o contrário. Não é à toa que a esquerda, petista, pissolista, do Partido dos Comunistas e tudo, até hoje tenta dizer que a facada que Bolsonaro sofreu em 6 de setembro de 2018 foi falsa. Tem até documentário, que é uma coisa mais louca do mundo, tem até documentário tentando explicar isso. Tem gente que acredita numa loucura dela. Por quê? Porque querem relativizar e também dizer que as falas de alguém podem provocar. Não, meu amigo, violência, fala, por mais que seja pesada, mas não mata ninguém. Ninguém mata, só se for com um bafo de onça que alguém tiver, né? Bafo de onça às vezes não mata não, mas maltrata. Se tiver um bafo de onça e estiver falando bem pertinho, vai lá que seja. Mas, do contrário, quem mata mesmo são coisas, objetos, armas. Isso sim mata, que foi o que aconteceu, a tentativa de morte do ex-presidente lá em Juiz de Fora. No entanto, relativizou-se. Você imagine só se aquilo fosse o contrário. Imagine só. Imagine só, o mundo tinha se acabado. Se o Pablo Marçal, em vez de ter recebido uma cadeirada, tivesse batido no da Atena ou em qualquer outro daqueles que estava ali, meu amigo, o mundo já tinha se acabado hoje, só estava cinza. A esquerda tinha implodido este mundo, porque eles são intocáveis, sabe? Agora, no entanto, eles... Não é à toa que tem um esquerdista, tá aí o vídeo dele na internet, nem acredito que ainda está por lá. Um comunista diabólico dizendo assim: nós precisamos de uma boa bala, de uma boa espingarda, de uma boa bala, de uma boa cova.
Quando alguém está dizendo isso, está produzindo o quê? Produzindo violência. Mas, no entanto, nada aconteceu e nem acontece. Porque a direita, se disser uma frase, ele pode ir para cadeia. Agora a esquerda bate, faz o que quer. Tá aí o Datena. Ele tá preso? Tá não. Por quê? Porque é da esquerda. É adorador de Lula. Adorador de comunista. Só isso. Por isso tá aí, tranquilo. Não tem. Olhe lá se a justiça não der causa ganha pra ele. E dizer, não, é porque foi sob forte emoção. Quando ele diz, minha sogra morreu, a sogra dele morreu há muito tempo e não foi nem tocado nesse assunto. Ele colocou a sogra dele finada no meio pra se, sabe, porque a ideia dos esquerdistas é o seguinte: ele age, ele bate, depois diz que foi culpado porque bateu, o outro é que foi culpado porque ele bateu. É uma coisa diabólica. Então, o Coppola faz um comentário bem interessante e que é um grande fomentador da violência política. Ele está dizendo isso e eu confirmo. Um grande fomentador da violência política chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, que é o presidente. Ele vai explicar aqui pra você, que eu já sei, mas ele vai explicar pra você, você vai entender tudinho. Um grande fomentador desse funaré que tá o Brasil hoje, na violência política que tá campeando e nadando de braçada neste nosso Brasil. Vamos ouvir o Coppola aí, vamos lá. Na sua avaliação, a violência está sendo normalizada no Brasil? Sim, a violência política está sendo normalizada no Brasil. E se o candidato Pablo Marçal é a vítima mais recente desse fenômeno, Lula da Silva é o maior responsável por essa escalada do ódio. Olá, Basílio, olá, doutor Zé Eduardo, saudações à nossa audiência. Já me explico. Lula da Silva normaliza a violência política ao afirmar que ditaduras não passam de narrativas de autoritarismo. Lula da Silva normaliza a violência política ao se referir a ditadores assassinos como amigos, como companheiros. O Lula da Silva normaliza a violência política ao tratar da mesma forma uma organização terrorista genocida e a democracia que é vítima desse terrorismo. O Lula da Silva normaliza a violência política ao revelar em entrevista oficial os seus desejos de vingança contra um senador da República. O Lula da Silva normaliza a violência política ao prestigiar no seu governo Sem Terra, movimento responsável por dezenas de ações criminosas de invasão e destruição de propriedades públicas e privadas. O Lula da Silva também normaliza a violência política ao declarar que certo tipo de gente tem que ser extirpada, ou que um cidadão presumidamente inocente é um animal selvagem, não é um ser humano. E, finalmente, Lula da Silva normaliza a violência política extrema ao agradecer publicamente um reconhecido agressor denunciado por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e cruel. Na última pré-campanha, o Lula protagonizou um dos episódios mais tristes da democracia brasileira, endossando o comportamento criminoso do senhor Maninho do PT. Aspas para o jornal Gazeta do Povo, em julho de 2022. Em São Paulo, Lula agradece ex-vereador do PT, réu por tentativa de homicídio. Vejam o que disse o então candidato Lula da Silva. Aspas. Esse companheiro ficou preso 7 meses por me defender, porque resolveu não permitir que um cara ficasse me xingando. Vocês sabem como o Maninho do PT, o companheiro do Lula, o defendeu? Empurrando aos socos e pontapés um empresário que gritava Lula ladrão na direção de um caminhão em movimento. O agressor não prestou socorro, deixou a vítima no asfalto, desfalecido, com traumatismo craniano. E esse paciente passou os anos seguintes com graves sequelas, dores crônicas, convulsões, limitações de fala, dificuldades motoras. E aí, alguns anos mais tarde, ele veio a falecer em razão da agressão sofrida, isso segundo a sua defesa. Mas Lula, já desencarcerado, já livre da justiça, em plena campanha, fez questão de registrar sua gratidão pelo comportamento criminoso do tal Maninho do PT. Aspas novamente. Quero, em seu nome, agradecer a solidariedade do povo. Essa dívida que eu tenho com você, a gente jamais pode pagar em dinheiro, a gente pode pagar em companheirismo. Vejam que interessante, então,
a semelhança das narrativas do Lula da Silva e do José Luiz da Atena ao justificar a violência política a seu favor. O Lula disse que o maninho do PT, o agressor, estava defendendo a sua honra ao empurrar um homem contra um caminhão em movimento. E o da Atena, por sua vez, alega que ao agredir o Pablo Marçal com uma cadeira, estava defendendo a sua própria honra e honrando a memória da sua falecida sogra, que sequer foi citada pelo seu adversário. Vejam só esses trechos da nota que o da Atena publicou, aspas, Marçal feriu minha honra e maculou minha família, já machucada pela perda de um ente querido. Acontece que essa tese de defesa da honra não procede. O direito contemporâneo simplesmente não a reconhece mais. Nenhuma palavra falada dá causa para retorção por meio desse tipo de agressão física. Até porque um dos pré-requisitos para que a defesa seja legítima é a proporcionalidade da reação, o uso moderado dos meios necessários para fazer cessar o dano. Portanto, é fácil concluir que tanto Lula quanto da Atena usam a mesma estratégia para normalizar a violência política que eles praticam ou que eles estimulam, a narrativa da defesa da honra. E para variar, as gargantas de aluguel estão se esgoelando na tentativa de relativizar uma violência que, além de antijurídica, é injustificável. Dá pena, Basília. Direto no assunto. A verdade que você precisa saber. A história que você precisa aprender. Aprender.